Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É assim. Então, quem realmente pratica, quem realmente vai para o campo de batalha, sabe que tem que mudar o plano, sabe que às vezes algo vai dar errado, sabe que às vezes vai falhar e vai precisar fazer de uma outra maneira. Sabe, quem acha que no campo de batalha tudo dá certo e é perfeito? Me ajudem. Quem não faz nada. Quem não faz nada. Quem não faz nada, é muito fácil falar de alguém. Por isso eu te digo, não escute quem não tem fruto. É muito fácil 50 mil pessoas num estádio ver um batedor bater o pênalti, e quando ele erra, ele fala sobre o pênalti que o cara bateu. É o comentarista. Ei, irmão, se eu não fui chamado é para ser comentarista. Você também não foi chamado para ser comentarista na igreja. Comentarista não prospera, só fala do que já aconteceu. Nós somos chamados para ser profeta. E profeta antecipa. Amém? Eu tenho dificuldade de olhar futebol porque há muito tempo já, porque os caras ficam falando de algo que já aconteceu. Às vezes eu olho assim, jogou aonde? Jogou aonde esse cara? Porque aí quando tu vê um jogador narrando e comentando, tu vê coerência. Por quê? Porque ele já esteve dentro de campo. Ele sabe como é que funciona. Mas vamos para a mensagem de hoje. Coloca Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, por favor. O texto diz assim: depois que João foi preso, aqui não está passando, não sei por quê. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Preste muita atenção aqui que eu vou correr a mensagem agora. Jesus está proclamando boas novas de Deus. O tempo é chegado, ou seja, chegou o tempo de proclamar, de declarar a palavra de Deus. E o que ele está dizendo? O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Duas palavras que ele fala: arrependam-se e creiam nas boas novas. É isso. Vença suas guerras. Mas não tem como vencer as guerras sem se arrepender e crer nas boas novas. Às vezes tem algumas pessoas que se arrependem, mas não crê. E algumas pessoas querem crer nas boas novas, que é o evangelho, sem se arrepender. E aí fica uma incoerência muito grande. Jesus complementa: se arrepender e crer. Crer e se arrepender. Então, a guerra principal está na nossa mente. A guerra principal está na mente. Está na maneira de pensar. Porque a mente é o centro das nossas decisões, queridos. Tudo que passa pela sua mente, você decide fazer. Antes de decidir, antes de agir, passa pela mente, passa pelo intelecto. E onde os irmãos acham que o inimigo quer atacar? Na mente. Porque se ele atacar a mente, conseguir entrar na mente, automaticamente ele atinge a fé. E atingindo a fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus, porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É pela fé. E a fé está ligada diretamente na nossa mente, na maneira de pensar. A mente é o centro das decisões da vida. Tudo que nós fazemos começa com um pensamento. Tudo. Você veio no culto hoje, teve em algum momento, eu vou no culto. Você vai ler a Bíblia, em algum momento, hoje eu vou ler a Bíblia.
Em tudo passa pela nossa mente. Então, se a mente está confusa, a vida da pessoa também vai estar confusa. Se a mente da pessoa está alinhada com Deus, a vida dela começa a florescer. Uma mente alinhada com Deus, a pessoa começa a ter frutos por onde passa. Ela começa a ter relacionamento saudável. Ela começa a ter ordem na maneira de agir, decidir. E por onde ela passa, ela deixa um rastro de testemunho. Quando a mente não está alinhada a Deus, por onde ela passa, ela deixa um rastro de quê? De confusão, de bagunça, de estrago. Ela vai fechando todas as portas por onde passa. É por isso que Deus quer alinhar a nossa mente, quer renovar a nossa mente. Então o problema é que vivemos em um mundo que tenta todos os dias, a todo momento, moldar os nossos pensamentos o tempo todo. Você lê a palavra, você vai para a rua, você já começa a ver um monte de coisa tentando saquear essa palavra, a mensagem que Deus colocou no teu coração. Isso é o mundo. Você abre o Instagram, você começa a ver coisas ali, justamente para tirar a semente do evangelho que foi plantado no teu coração. Em tudo a gente vê o quê? O mundo tentando corromper o cristão daquilo que Deus tem como propósito. Pela maneira de pensar, pela maneira de falar, pela maneira de ver as coisas e naquilo que ouve. Por isso você tem que ter um filtro muito bem ajustado do que pensar, do que falar, do que ver e do que ouvir. Tem gente que fica ouvindo coisas porque não quer desagradar. E eu já fui um desses. Eu vou ouvir, porque senão. Essa semana mesmo eu estava na casa de uma pessoa e a pessoa entrou num assunto e eu pensei, bom, eu acho que ela não se ligou, com quem ela está falando. Porque ela está entrando num assunto que quebra um princípio de Deus. E sabe o que eu fiz? Desviei a conversa. E já emendei, vamos orar? Vamos orar? Porque quando uma pessoa entra em assuntos que quebra princípios de Deus, ela não orou. Ela não está com o coração alinhado. Alguma coisa interferiu na mente dela e no coração dela. E aí o pastor está lá para julgar? Não, o pastor está lá para gerar o quê? Ordem. Agora vai um pastor político, fica lá, pois é, irmão, nossa, 2 horas, né? Pois é. Porque tem medo de agir. Quem tem medo de agir não constrói nada nessa vida. É verdade, irmãos. Se você quer criar um filho, você precisa agir para criar esse filho. Se você quer ter um casamento abençoado, você tem que agir para nutrir esse casamento. Se você quer ter uma casa boa, você precisa trabalhar e agir e orar e ser fiel a Deus e ter pensamentos de que você quer construir algo. Agora pode ter certeza que vai se atravessar gente torta no teu caminho. E você vai abençoar, você vai ajudar, mas você não vai sair como Neemias não saiu da reconstrução dos muros. A resposta de Neemias é linda. Eu tenho um trabalho. Deixa eu pegar aqui que eu quero ler na íntegra. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Sabe quando o inimigo te chama para alguma coisa, através de pessoas, você vai dizer exatamente isso. Ei, eu estou fazendo um grande projeto para Deus, não posso descer. Ah, mas é meu amiguinho da infância. Ah, mas não interessa, Deus está acima de tudo e de todos. Quando eu comecei na igreja, em 2007, me converti, no sábado à noite, eu preparado para ir no culto dos jovens, um conhecido amigo, Gabriel, vamos sair, vamos dar uma volta no Alternativos. Cara, não, hoje eu vou no culto. O quê? Tu começou a ir na igreja? Comecei na igreja, decidi e vou ir para o culto. 7h30, o culto começava às 8h. 7h30, quem chega na frente de casa?
de carro. Cara, eu pago, não tem dinheiro, eu pago, nós vamos junto e tal. Não vou falar que era no alternativo. Já tem umas gurias que está combinado. Eu vou no culto. Mas vamos só hoje então. Porque o inimigo gosta de dizer uma frase: só hoje. E amanhã ele vai dizer o que de novo? Só hoje. É só essa conversinha hoje. Ah, só vou falar um pouquinho mal. Assinado, miau. Resumindo, eu pensando, ele vai me influenciar, mas nem que a vaca tussa. Até porque nem vaca tinha lá em casa. Obrigado, Carlos. O lanche é por minha conta hoje. Sabe o que eu fiz ele fazer, queridos? Eu deixei o carro em casa. Naquela época eu não tinha o carro ainda, tinha a moto. Deixei a moto em casa e disse, cara, me leva até no culto. E vamos ficar junto. Vamos no culto junto. Ele me levou até na porta, no portão, dentro do pátio da igreja. Eu disse, vamos, cara. Só hoje. Ele decidiu não ir. Mas eu converti a situação. Nunca mais vi ele. É sério. Um cara que jogou bola comigo, um cara que fez um monte de coisa, nunca mais viu. Por quê? Porque quando tu te posiciona, pessoas vão sair do teu caminho. Pastor, mas eu quero andar junto. Pois ande. Ande. Decida. A vida é feita de decisões e a decisão começa na maneira de pensar. E quando você se posiciona em Deus, pode ter certeza que Deus começa a remover aquilo que iria atrapalhar teu caminho, mas começa a colocar pessoas que vai te impulsionar para que as promessas de Deus venham a se cumprir. Então não caia nesse erro de achar que andar com Deus e cumprir o propósito de Deus na terra é mais difícil. Mais difícil é viver desviado, mais difícil é estar com gente que não quer nada com nada, mais difícil é ter gente que vai te levar para o buraco, mais difícil é você ter alguém que só se interessa pelo que tu tem e não pelo propósito que Deus tem para a tua vida. Aí é difícil. E essa vida eu não quero mais. Então a vida é feita de escolhas. Lá no seu trabalho você escolhe o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Na igreja você escolhe o que você pensa, o que você faz, o que você decide. Mas os resultados também são todo teu e é todo meu. Existe um princípio no reino de Deus que é a autorresponsabilidade. É a autorresponsabilidade. Então, o temor a Deus deve estar sempre em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Mente alinhada. Então, cuidado que tudo quer cooperar para que você se distraia, saia do propósito de Deus. Então, busque a Deus. Deus está nos chamando não apenas para mudar de atitudes. Porque tem pessoas que estão na igreja e pensam assim, eu não estou indo mais aonde eu ia. Tá bom, nossa, agora eu estou na igreja. Mas continua pensando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, só mudou o ambiente. Só aprendeu um jeito gospel de fofocar. Um jeitinho gospel de mentir. Porque agora ele usa o quê? Deus conhece o meu coração. Já conhecia antes. Até antes de estar na terra, Deus já sabia de tudo. Irmão, eu vou falar porque assim, eu quero o bem mesmo dessa pessoa, tá? Por isso que eu estou falando. Se quer bem, vai ver com ela, não vai falar dela para ninguém. Amém? Cuidado com as histórias. Meu Deus, é terrível isso, queridos. Eu já vi muita gente boa se perder por causa que acreditou em coisas do inimigo. Não conseguiu vencer essa guerra interior, aceitou o pensamento, aceitou um conceito, aceitou algo vindo das trevas e se perdeu. E sabe qual é o problema e qual é a grande dor de um pastor? É ouvir que uma pessoa ainda nesse estágio mental, com a mente cauterizada, obscurecida, ela diz assim, Deus
falou comigo. Meu Deus. Então vamos lá. Jesus traz uma mensagem central aqui. Arrependimento e fé. Em Marcos 1,15 que nós lemos. Preste atenção. Arrepender-se, ela vem do grego que significa metanoia. Metanoia é uma mudança de mente. Porque se converter não é apenas deixar de frequentar um lugar e começar a frequentar a igreja. Isso foi uma mudança geográfica. E a famosa frase, assim como você dormir numa garagem não te faz um carro, estar na igreja não te faz um cristão. Então, arrepender-se quer dizer mudar de mente. É uma mudança de direção interior. A maneira de ver a vida, a maneira de ver as coisas de Deus, a maneira de ver as pessoas, a maneira de ver a si mesmo. Então, não é apenas errar o alvo. Você sabe o que é pecado? Pecado significa errar o alvo. Deus nos criou para ser adorador, mas eu sou murmurador, eu estou pecando, eu estou errando o alvo. Deus me criou para um propósito, mas eu estou vivendo para outro, eu estou errando o alvo. Mas Deus nos criou então para começar a pensar diferente. Quem está no reino pensa diferente. Existe o inconsciente coletivo em todos os lugares. Senso comum. Cuidado quando muita gente pensa igual, fora dos princípios de Deus. Cuidado. O inconsciente coletivo leva muita gente a crer e se apoiar em pessoas e não em Deus. E isso pode estar acabando com ela, quebrando ela. Então, creiam, também diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrepender-se é o quê? Mudar a maneira de pensar, metanoia, mudança de mente. Irmãos, não tem como a gente buscar Deus, se batizar, ler a Bíblia, orar a Deus e pensar do mesmo jeito, exatamente igual como pensava antes. As pessoas dizem, não, eu nasci assim, eu sou assim e não vou mudar. Não se converteu. Ou ela diz assim, eu sou assim mesmo. Já deveria ter deixado de ser. Porque é o que a palavra faz com a gente. Transforma. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de sermos julgadores, tá? Isso faz parte da velha natureza de todo ser humano. Você olha para uma pessoa, se ela não falar do jeito que tu gosta, se ela não fizer algo do jeito que tu gosta, você automaticamente cria na mente de que aquela pessoa ali não é confiável. Mas ela não fez nada contra você. Isso é o ser humano. Mas agora, se arrependendo, mudando a maneira de pensar e andando firmado no Evangelho, você olha a pessoa e diz, eu tenho alguma coisa para aprender com essa pessoa. Ela não pensa que nem eu, mas eu posso aprender alguma coisa. Aliás, Jesus ama e amava quando pisava nessa terra e ama andar com alguém que pensa diferente. Existia um grupinho que pensava tudo igual, que eram os religiosos. Jesus chamou de hipócrita. Mas ele chamou uns diferentes, tudo meio torto. Só que com o passar do tempo, aqueles que eram tortos começaram a se direitar. Pedro era meio torto. Cortou a orelha de Malco. Ali ele não era convertido ainda, querido. Não sei se você sabe, mas você que é cristão, que usa essa passagem para querer cortar a orelha dos irmãos, você está endemoniado. É verdade. É justiceiro sanguinário endemoniado. Porque eu sou assim mesmo, eu falo. Está pronto para ouvir também? Amém? Eu não sei o que está acontecendo, mas está benção demais, né? Porque eu falo mesmo. Então tem estrutura para ouvir. Vamos lá. Fala. Grosso. Insensível.
Acho que não acontece muito nos casais isso, né? Voltamos para o texto. Os irmãos querem que eu continue assim ou Nutella? Porque Nutella vai ser difícil. A grande questão, queridos, é que o mundo pregou um Jesus só de amor e não de justiça. E muitos cristãos estão achando que na igreja é assim. Que ele vai chegar na igreja e vai ser do jeito dele, como ele quer, do jeito que ele quer, e se não for, eu saio da igreja. E levo mais um terço que nem Satanás fez no céu. Assinado. Papai coloca algumas coisas no coração, a gente tem que falar. Cuidado quem você ouve e quem você segue. Porque 1/3 dos anjos tiveram a oportunidade de ouvir Deus e ouviram Lúcifer. Tome cuidado. Porque o que entra no seu ouvido vai para a sua mente. O que fica registrado na sua mente vai descendo ao coração. E aí aquilo que é mentira pode se tornar verdade. Aquilo que é engano das trevas pode se tornar uma verdade, porque a pessoa foi alimentando. Então, o texto está dizendo, creiam, e isso aponta para quê? Para confiar plenamente nas boas novas, é na palavra de Deus. Vai para a palavra. Substitui, então, as dúvidas por fé. Romanos 12:2, um texto conhecidíssimo, diz assim, coloca no telão, vamos ler juntos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue perceber que ela vai melhorando? Aqui está, boa, melhorou, agradável, agora perfeito. Vontade de Deus nas nossas vidas. Não se amoldem, ou seja, não copie o padrão do mundo. Pare de pensar como o mundo pensa. Existe um caminho neural, onde a gente pensava já há muitos anos desse jeito. E aquilo se tornou verdade muitas vezes para nós. E quando a gente se converte a Deus, ao Evangelho, o nosso cérebro, a nossa velha natureza quer ir por esse caminho, porque já está trilhado, parece que é seguro e mais fácil. Mas leva ao abismo. Pensar baseado nas Escrituras é algo novo quando a gente se converte. Então tem que fazer um novo caminho, tem que derrubar as árvores, tirar o mato, dar mais trabalho, tem que orar, jejuar, ler a Bíblia constantemente. Quanto tempo? Até morrer. E às vezes eu fico apavorado, cristãos com 1 ano de igreja querendo entrar em assunto que nem sabe, porque ouviu no YouTube. Porque está deduzindo. E é nécio ainda. Um posicionamento em Deus exige responsabilidade. Exige responsabilidade. Então, o texto está dizendo, não se amoldem, não copiem o padrão do mundo, transformem-se. Mudança de dentro para fora, ou seja, se transformar de fato e verdade. É uma renovação da mente. O que é isso? Processo contínuo. Processo contínuo. Estava na mesa sul ontem, os pastores do Rio Grande do Sul. É lapada, irmão. Não é? Os irmãos acham que a gente vai lá para tomar café. É lapada mesmo. Eu não vou para uma reunião de pastor para ouvir ficar massageando meu ego. Eu quero ouvir algo que vai me impulsionar, me corrigir, me reposicionar em algo que precisa. Tem gente que vai para a igreja, mas acha que é um clube. E se não é do meu jeito, eu vou ficar triste. Tem lugares que você vai encontrar que é assim. Tem, em todo lugar. E quando o papai dá uma palavra, eu não tenho como fugir.
E vem palavra. Todo crescimento exige humildade de coração para ouvir, ser corrigido, ser impulsionado. Não existe crescimento sem correção. E nós estamos numa geração, sabe, que esquece o que está sendo falado e olha o jeito. O jeito. Ei, você tem o teu jeito. O irmão do teu lado tem o jeito dele. O outro tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Então esquece o meu jeito. E olha para os princípios que estão sendo ministrados. Amém? Quando eu me libertei de olhar para o jeito das pessoas, eu comecei a aprender com elas. E sabe por quê? Eu olhava para o jeito das pessoas, porque eu tinha feridas ainda do meu pai que eu não tinha sido curado. Então, eu espelhava o meu pai, muitas vezes, e alguém que poderia me abençoar, mas como era parecido, ativava um gatilho, e eu olhava para o jeito e deixava de ser abençoado. É assim. O inimigo entra pelas brechas, pelas feridas que não foram ainda curadas. Mas você está aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus que vai te deixar inquieto, pensativo, mas vai te levar para um novo nível. Irmãos, a minha responsabilidade pastoral, sabe qual é? É de trazer uma palavra de Deus aqui no púlpito. Porque se eu trazer uma palavra que é para te agradar, você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tua vida não vai prosperar, e você vai olhar para mim e dizer, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Porque eu não tenho resposta de Deus. Eu não tenho paz. Eu venho no culto. Quando Deus fala, Deus mexe. Deus mexe. E mexe. E mexe no coração. E mexe em coisa que a gente queria deixar escondido. Não, vem cá, filho. Aqui tem coisa, ó. É isso aqui. E aí você entra num processo de libertação. Que não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um processo de busca e busca e busca e busca. É lindo demais, irmão. Aí quando você vê e você acha que já está, quando vê Deus te pega, agora vamos para um próximo nível. Você vai ficar uns dias sem dormir, meu filho. Para você entrar num processo do Pai agora de novo. Não estou profetizando insônia, não é isso. Mas eu estou dizendo que Deus vai mexer com as nossas estruturas. Não tem aquele louvor de Zaqueu? Como Zaqueu. Mexe com a estrutura. E às vezes eu se soubesse que ele está cantando. Pede para Deus mexer nas estruturas, mas esteja ciente que quando Ele mexe nas estruturas, vai mexer mesmo. Remover tudo que tem que remover. Queridos, as pessoas que mais me fizeram crescer foram as pessoas que mais me esticaram. Sabe por quê? Porque elas estavam enxergando o que eu não via. E isso é um pai com um filho, uma mãe com um filho. Você precisa enxergar nos teus filhos o que ele nem sabe que tem. E aí você vai lá e puxa, impulsiona, fala. É isso. Você corre o risco dele não gostar, mas você nunca vai ser cobrado por Deus por se omitir a ensinar, esticar e dar destino para o seu filho. Agora, faz tudo o que ele quer para ver se Deus não vai te chamar e te cobrar. Estamos juntos na mensagem? Eu estou muito feliz com essa mensagem. E é uma série. De 2 uma, não vem ninguém quarta que vem, ou lota. Mas uma coisa é certa, Deus vai estar aqui. Se eu voltar, eu não sei, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu quero estar também. 3 pontos práticos a respeito disso, tá? Primeiro deles, para você vencer as suas guerras. Identifique padrões mentais que precisam ser quebrados de vez. Pensamentos repetitivos, pensamentos automáticos. Onde a gente quer pegar pensamentos do mundo e colocar na nova vida. Em Cristo. Pensamentos da velha natureza na nova natureza. Não dá, não entra. O vinho novo
tem que ser aonde? No odre novo. E às vezes a gente quer um vinho novo, mas a gente não quer mudar. Não vai dar certo. Irmãos, eu tenho algo para contar assim, que foi muito, muito especial. Muito especial mesmo. Eu estava meditando sobre essa palavra hoje, de ontem para hoje, sobre vinhos novos, vinho novo, vinho odre novo. E eu estou indo almoçar. Essa aí não, nem te empolga que não é para postar. Eu vi que ele estava empolgado. Eu estava indo almoçar, um pastor Janilson, de Santa Catarina, Florianópolis, mandou uma mensagem: pastor, Deus colocou no meu coração que eu tenho que orar por ti. E eu com conflito, dia de culto, palavra, e eu ministrando, e eu meditando. E aí fui no carro, e aí disse: pastor, estou disponível. Né? E aí ele começou a orar, e ele falou exatamente a palavra, exatamente dentro do que eu estava passando ali e tal, e eu disse: pastor, pode orar já direto, não precisamos nem conversar, porque eu já quero saber, entende? E veio tudo assim, olha, o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendi ali? Que muitas vezes a gente esquece de orar e fica pensando nas coisas, falando nas coisas, se desgastando nas coisas. E Deus está esperando a gente orar. Muita coisa se resolve em oração. Mas a gente fica ali pensando, preocupado. Meu Deus do céu, nossa, como é que vai fazer? Ou se não, fica falando. Casais que ficam falando, brigando, e poderia fazer o quê? Vamos orar? Alguém não tem o devocional de casais do pastor Janilson? Eu vou pedir, quando ele vier de novo, ele vai trazer. Irmão, pega aquele devocional. Meu Deus. É sobre isso. Então, identifique padrões mentais, pensamentos automáticos, que você vem na vida inteira pensando do mesmo jeito, e acha que agora, com Cristo, também tem que pensar assim. Não. Deus vai fazer uma mudança geral. Geral. E dói. Dói abandonar algo que parece ser seguro. Dói deixar um hábito que parece ser bom. Dói sair do trilho que já está feito. E agora fazer um novo trilho. Então, muitas prisões, elas não são externas, queridos. O problema não é a pessoa lá do teu trabalho. Não. O problema, muitas vezes, é a interpretação que você está dando naquilo que está acontecendo. Naquilo que estão te falando. Naquilo que está se desenhando na tua vida. O problema não é o que está acontecendo. O problema pode ser a interpretação que você está dando ao que está acontecendo. Então, duas coisas. Eu preciso saber o que é fato e o que é ilusão da minha mente. Faça essa pergunta. É fato? É fato. Então, o que eu faço, Deus? Aí Deus vai te dar a direção. Não é fato, é ilusão. Então, descarta. Porque Deus não nos chama para viver na ilusão, nos chama para viver na revelação. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Ter domínio da mente evita cair em pensamentos que estavam te aprisionando. Agora, se prepare. Você renovando a mente, você vai começar a ver o que não estava vendo, você vai começar a perceber e discernir o que não estava discernindo, e se prepare para ser chamado de chato, que está se achando, que agora está indo na igreja. Se prepare, porque você vai ver muita gente num sono espiritual, onde você vai falar A e elas vão entender Z, onde elas vão te julgar porque não estão vendo o que tu está vendo, não sabe o que tu sabe, e você tem que estar preparado para isso, porque senão você deixa de trilhar um novo caminho e volta para o mesmo caminho, porque aqui todo mundo está trilhando, todo mundo está junto, parece que está todo mundo seguro. Por que a porta é estreita para ir para o céu? Porque só passa você. Agora, tem gente que acha que a porta estreita é mais difícil de passar, né? Porque a outra porta é larga, mas está cheia de gente.
é muito mais apertado do que a porta estreita. Porque a porta estreita você passa. E é só você e eu que vai passar um por um. A porta larga não, é muita gente. Pensa aquele show de rock. Que você ia quando, né? Estava, né? Qual o show que os irmãos iam aí? Fala aí. Um show aí, você foi? Ah, nunca foi no Atlântida, não? Eu nunca fui, graças a Deus. Os irmãos nunca foram num show aí que estava lotado? Raimundos. Eu lembrei daquele que mulher ruim, meu Deus, misericórdia. Já começa que mulher ruim, né? É. Mas eu estou falando na época que não era. Não muda a mensagem. Cheio de gente, mas a porta é larga. Então, queridos, a vida com Deus, uma mente renovada, é você saber que você tem responsabilidade ante Deus. E Deus te deu uma família para você cuidar, e quem não tem família vai ter, em nome de Jesus. E que se você se preocupar mais com gente de fora da tua casa, você vai se lascar. Porque Deus te chamou para cuidar da tua casa primeiro. Eu já vi muita gente cuidando de gente de fora de casa, e a própria casa desabando. Isso se chama religiosidade. Já vi muita gente, e eu quase caí nessa, de esquecer de mim mesmo para cuidar dos outros. Ninguém consegue cuidar dos outros se não cuidar de si. Amém, irmãos? Porque senão, irmão, você vai achar que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma e a própria família. E esse não é o desejo de Deus. Então, renovar a mente, sabe o que nos ajuda? A não gastar energia naquilo que Deus está dizendo. Não entra, não fala, não se mete, ora e vai viver a tua vida. É sobre isso. É sobre isso. Jesus não atendeu todo mundo, Jesus não resolveu a vida de todo mundo, Jesus não vai salvar todo mundo, não. Por quê? Porque não depende só dele, depende de quem? De cada um aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Agora, eu nunca vi Jesus ir lá com um bonezinho ou um chapeuzinho e dizer, oh, por favor, me aceita, eu preciso de ti. Não, irmãos. 1 Pedro 1,13 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Lemos. Então, ter domínio da mente evita o quê? Cair em pensamentos que aprisionam. A pior prisão está na mente, querido. A pior prisão está na mente. E sabe quem que Satanás vai tentar botar você contra? Aqueles que têm a palavra de Deus para tirar a tua mente da prisão. Quando eu entendi isso, na minha vida, eu comecei a perceber que quando Deus enviava pessoas na minha vida, o inimigo vinha tentando colocar o que na minha mente? Julgamento na vida daquela pessoa, porque o inimigo sabia que aquela pessoa tinha algo que eu precisava ouvir, que eu precisava aprender para não ser mais preso no engano, em alguma coisa que eu estava aprisionado. Quer ir para a palavra? Quem se levantou contra Moisés? O próprio povo que ele libertou. Quem se levantou contra Jesus? O próprio povo pelo qual ele veio para salvar. Então, o inimigo, as trevas, eles estão arquitetando para colocar filhos contra pais. É por isso que se você não gastar tempo com seu filho, o inimigo gasta bastante tempo para estar com ele. E não é dizer vai, não é dizer vai, é você dedicar tempo, é sair do celular e ir caminhar, dar atenção, olhar nos olhos, como é que você está, meu filho? Como é que está teu coração? Como é que está lá na escola? Crente que se envolve todos os dias na igreja, que quer cuidar da vida de todo mundo e não cuida do seu filho,
Cuidar não é da comida. Cuidar é dedicar tempo, é brincar, é ler a Bíblia, é orar, é passar a mão na cabeça, é cheirar, é dizer eu te amo. Amém? E eu estou falando, irmãos, que eu faço desde quando o Vitor nasceu. Eu não abro mão. Porque uma coisa Deus falou muito forte no meu coração: tu não vai ser um líder ou um pastor onde teus filhos vão dizer que tu cuidava de todo mundo menos de mim. Meu Deus, isso para mim seria assim, ó. Entende? Então, mudança de mente é não andar no padrão do mundo, mas andar no ritmo do Espírito Santo. Você vai ser julgado, vai ser cobrado, vai ser criticado, mas você sabe que Deus está andando junto. E é isso que basta. Quem honra é o Pai. Então, pensamentos de medo, mentalidade de derrota, de comparação, de inveja, crenças negativas sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a circunstância. Agora aprende algo comigo aqui. O que você não confronta no seu coração, você não vai transformar. O que você não deixar Deus confrontar no seu coração, vai continuar tudo mesmo. Deixa Deus confrontar muita coisa que parece que é verdade, mas na verdade é um engano. A vida não é mar de rosas, queridos. Às vezes eu penso que algumas pessoas estão achando que a vida é a Disney. Porque estão sempre brincando e sorrindo. Estão sempre achando que ser cristão não, cristão é chorar, querido. Cristão é tirar tempo e doer na carne, porque quando Deus quer renovar a mente de alguém, dói na carne. Dói na carne. Amém? Estão comigo na mensagem? Então não caia nesse erro de achar que ser cristão é ser simpático, ser bonzinho para todo mundo, e ser o queridão de todo mundo, e a queridona de todo mundo, porque eu sou cristão. Onde é que você viu isso na Bíblia? Isso é carência, isso é ferida da alma. Lógico que não vai ser uma pessoa, né? Mas agora, se todo mundo tem acesso ao teu coração, tem alguma coisa errada. Porque a própria Bíblia diz, guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas para a vida. Não é tratar mal as pessoas. Mas agora é ser cristão. O que é ser cristão? Seguir os passos de Cristo. Imagina Jesus tratando os religiosos, os escribas e os fariseus. Não, chegam aqui, eu sou amor, vem, pode vir. Eles iam acabar com Jesus, tentaram já acabar com ele mesmo assim. Imagina se ele recebe de qualquer jeito, sorrindo, porque eu sou Deus, né? Então vem, não, é justiça, o que vocês estão fazendo? Primeira Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou ler de novo, porque isso pode acontecer dentro da igreja. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que as más companhias corrompem os bons costumes? Porque as más companhias têm más conversas. Eu não sei se você sabe, o inimigo, quando quer destruir alguém, ele já fez todo o mapeamento. Ele sabe como você pensa, ele sabe como acessar o teu coração, ele sabe onde é que está a tua fraqueza, se você é emocional, se você é razão, se não é, para falar o que você quer ouvir. Dando uma sensação de que é teu amigo. Para depois dar o bote. Então, o segundo ponto que eu estou falando aqui é: alimente sua mente com a verdade de Deus. Alimente sua mente com a verdade. A mente, ela não fica vazia em hipótese nenhuma. Quer dizer, mente vazia é oficina do diabo. Não. A mente nunca fica vazia. Alguma coisa você está pensando, alguma coisa está passando aqui. Então a mente não fica vazia, ela sempre será preenchida por alguma coisa. Tá? Sempre.
Leia a palavra de Deus, medita, declare promessas, sabe? Eu oro para que todo cristão chegue um momento que ele diga assim, para aquelas pessoas que, más companhias, má conversa, conversa torta, tudo que ela diga assim: ei, eu não posso falar porque eu estou lendo a Bíblia. Isso é um sonho. Porque normalmente as pessoas dizem: eu não posso conversar porque eu tenho visita, ou eu vou visitar alguém, ou eu vou passear, ou eu vou viajar. Irmão, quando você tiver o governo de dizer: não, eu tenho um compromisso hoje à noite. Qual que é? Eu tenho que tirar tempo de oração, eu vou tirar um tempo de leitura, eu vou fazer um culto com os meus filhos, com a minha esposa, eu vou estar em casa orando. Nossa! Aí você vai ver se essa pessoa realmente quer o teu bem ou não. Sabe quando você conhece as pessoas que estão ao teu lado? Quando você decide por você mesmo. Aí você vai ver quem manipula, quem quer te usar, ou quem realmente vai se alegrar e dizer: pá, que lindo, hein? É isso aí. Deus abençoe. Top. Me inspirou. É sobre isso o reino de Deus. Ninguém cumpre o propósito do reino aqui na terra, o propósito de Deus aqui na terra, senão renovar-mente. Renovar-mente exige investimento. Investimento de tempo. Investimento de dinheiro. Porque para ter uma mente das trevas se investe muito dinheiro, querido. Eu não sei se você sabe, mas é investido bilhões no Instagram para levar as pessoas a ter a mente totalmente torcida. Qual livro você leu até hoje? Esse ano? Quantos livros da Bíblia você leu? São 66. Entende? Mas eu não tenho tempo. Tem, com certeza tem. Tendo a renovação da mente, tem. Entende? Quando eu vou em alguma conferência, tem livro, eu tenho que cuidar, porque senão eu saio de sacola para ler livro. Quer renovar a mente? Quero. Vai ter que botar o cérebro a exercitar. A mente a exercitar. Por que dá sono, pastor? Porque estava acostumado a ficar dormindo o cérebro. Por isso que dá sono. Mas aí a repetição, quando vê o texto, pum. Quando vê você está lendo, você discerne: meu Deus, eu não tinha discernido isso. Hoje, depois da oração do pastor, eu estou saindo, e aí eu entro para almoçar, e aí parecia com umas abelhas que tinham me pego nos olhos, né? Chorando e tal, e eu entrei assim, pão. Deus me trouxe uma revelação de uma circunstância, que eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor. Eu não tinha percebido isso. E por Deus me revelar e eu estar sensível para ouvir a voz dele, Deus já me deu a estratégia para mudar toda a dinâmica. Toda a dinâmica. Então, não é só saber e conhecer, não, querido, é ter a revelação de Deus no teu trabalho. Talvez você sabe muito, já fez todos os investimentos, estratégias, mas está faltando a revelação. Porque é a revelação de Deus que vai dar o checkmate. Agora, pum. Quem derrubou as muralhas de Jericó? Deus. Quem teve que seguir as estratégias? Josué. Ele tinha que seguir as estratégias, mas quem ia derrubar é Deus. Então ele precisava de Deus, dependia de Deus. E último, pratique a renovação diariamente, constantemente. Faça anotações, o que você vai fazer quando acorda, o que você vai fazer meio-dia, o que você vai fazer, protocolo. Precisa ter um protocolo para viver. Se você acordar sem protocolo, eu não sei o que eu vou fazer hoje, ou eu vou lá tomar um cafezinho e vou fazer de conta que vou trabalhar, pode saber, vai ter brecha. Tem que ter um protocolo. O que você vai fazer quando acorda, o que você vai pensar, qual é a oração, é sistemático, querido, porque a gente aprende pela repetição. É pela repetição. Mas é chato, mas aprende, é chato, mas te leva para um próximo nível, é chato e começa a ficar menos chato quando você vê os frutos. Deixa eu te perguntar,
O que é mais chato? Ficar a todo tempo murmurando, reclamando, pensando em problemas, e gastando muita energia nisso, ou ficar focado num protocolo, em hábitos. Protocolos são hábitos de ler a Bíblia, de pensar o que está pensando, de anotar, de desacelerar um pouco. O que será que é melhor? Então vigie os seus pensamentos, peça para Deus, Deus, me mostra o que eu estou pensando, me mostra que se o Senhor está me enviando ou eu estou indo sozinho. Leve tudo a Deus em oração. Leve tudo a Deus, está no carro, ora. Ora antes de falar, ora antes de pensar, ora antes de decidir, ora. Conversa com alguém, não se isola. Conversa com o marido, conversa com a esposa, pergunta. Você vai para um outro nível. Rejeite pensamento que não vem dele. Os primeiros pensamentos normalmente são automáticos. E você tem que descartar ele. Por exemplo, quando alguém vem te dar uma palavra ou uma correção com amor, o primeiro pensamento é repulsa. Porque bate rejeição, bate inferioridade, bate de tudo. E aí você tem que eliminar esse pensamento. Não, agora eu sou nova criatura. O velho pensamento sempre vai vir primeiro. Porque a velha natureza continua em nós. Só que você entendendo que esses pensamentos, eles vão vir primeiro e você descarta e você começa a acessar o novo pensamento, que é o pensamento de Deus, aí muda tudo. Aí você respira e depois fala, respira e depois decide. E aí você respira e Deus vai botando em ordem. Muda tudo que... Vamos para a Bíblia de novo? Olha só. Os religiosos estão levando a mulher adúltera diante de Jesus, tá? Estão pressionando ele. Ó, a gente pegou ele em adultério, a lei diz que tem que apedrejar. O Senhor, o que diz? Sabe o que eles estão fazendo com Jesus? Religioso gosta de pressionar os outros. Religioso gosta de pressão, pressionar e apontar nos outros o que tem neles. Os adultos eram eles. Então, cuidado. Não te apressa. Eles estão ali pressionando Jesus. E você, o que diz? Porque se ele diz que era para apedrejar, ele estava indo contra a lei. E se ele... se ele diz que não era para apedrejar, ele estava indo contra a lei, porque a lei diz para apedrejar. E se ele diz que era para apedrejar, ele estava indo contra o que ele mesmo pregava. O que ele faz? Escreve no chão. O que ele estava escrevendo eu não sei, e quero perguntar para Jesus. Mas o que precisou ser escrito para a gente aprender alguma coisa já foi escrito. Eles continuam pressionando, porque religioso gosta de pressionar, religioso gosta de criticar, religioso gosta de ver defeito nos outros, religioso gosta de falar o que os outros têm que fazer, mas ele não faz, ele não está preocupado com ele. Atira a primeira pedra. Quem nunca pecou? Um por um começou a sair, começando pelos mais velhos. Uma coisa é um recém-convertido, outra coisa é uma pessoa há tantos anos. Ah, não. Os mais velhos começaram a sair de fininho, por causa do constrangimento. Ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus olha para ela e diz: cadê teus acusadores? Eles não te acusam mais? Não. Pois bem, nem eu te acuso. Vais e não peques mais. O único que poderia tirar uma pedra, o único que poderia julgar, o único que poderia pisar, o único que poderia fazer qualquer coisa que quisesse, nem eu te condeno, nem eu te acuso. Vais, não peques mais. Então para de te condenar. Você entrou aqui, alguns entraram aqui hoje se condenando, se culpando, porque ouviram a voz da religião. E cuidado, hein? Religioso ora, religioso lê Bíblia, religioso fala bonito, religioso vai na igreja. É por isso que o discernimento tem que estar afiado. Jesus poderia jogar uma pedra,
Mas Jesus não é daqueles que nos ensina a estar com a Bíblia numa mão e uma pedra na outra. Crente que tem uma Bíblia na mão e a pedra na outra, meu Deus, meu Deus. Pergunto, a igreja é para receber pecadores ou perfeitos? Você vai ver pessoas entrando aqui, pecadores. Bem? Você vai ver pessoas entrando aqui, pecadores. Você vai ver pecado nas pessoas. Porque é para isso que a igreja foi instituída, para isso que Jesus veio. Nossa, mas, meu Deus, Agora, se tem alguém perfeito, aqui não é o seu lugar. Mas eu sei que você está aqui hoje para ouvir uma palavra. E você está ouvindo uma palavra que está te levando para um próximo nível. Essa palavra aqui, queridos, para alguns, ela vem como advertência. Porque a palavra de Deus, nunca pense assim, essa palavra não é para mim. Sempre é para mim a palavra. Ou ela já serviu lá atrás para mim, ou ela está servindo para mim hoje, ou cuidado, ela vai servir amanhã. A palavra não é para mim, cuidado. Tem os 3 tempos da palavra. É por isso que é bom se alimentar da palavra de Deus. Então, vigie os seus pensamentos, leve tudo em oração a Deus. Primeiro você está falando com pessoas ao invés de falar com Deus. Fale com Deus primeiro. Tire 10 minutos em silêncio no seu quarto. As portas. Fica ali quietinho, sem celular, sem nada. Para você ver como está a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e emocional, para você ver. Quer saber como que você está com Deus? Deixa tudo na sala, entra no seu quarto, fecha a porta e fica sozinho no escuro. Coloca o despertador 10 minutos. É assim que a gente vê como a gente está com Deus. Irmãos, não tem um aqui que não vai começar a vir pensamentos ruins, pensamento de agitação, de fazer um monte de coisa, porque nós temos a carne ainda, queridos. Existe ainda a carne, mas aí você vai orando, Espírito Santo esteja aqui comigo. Deus, quebranta o meu coração. Pai, olha esse pensamento torto, eu não quero isso aqui não. Deus, eu estou julgando tal pessoa. Não, eu não quero, eu abençoo em nome de Jesus. Pai, eu achava que eu estava fazendo algo certo, Pai, me perdoa, eu preciso mudar isso aqui. Senhor, eu não sou a última água com gás, com gelo e limão no deserto. Espera que eu ia falar Coca-Cola, né? Não, eu não sou a última água de coco no deserto. Não, eu não sou tudo isso que eu estou achando que eu sou, não. Aí começa a vir uma paz, começa a vir o Senhor dizendo, filho, tu está entendendo agora, hein? Tu está entendendo, é isso. Porque se fosse para julgar, eu mesmo teria feito isso. Se fosse para condenar, eu mesmo teria feito isso. Eu não te levantei para isso, não. Até porque isso está te derrubando, porque a própria palavra me diz, quem julga é julgado, quem condena é condenado. Aí você sai, você não quer mais ficar 10 minutos, irmão, quando vê passou meia hora, 40 minutos, 50 minutos. É sobre isso. E sabe o que começa a acontecer? A voz de Deus começa a ficar mais clara. E aí você e eu, que achávamos estranho, Deus me disse. Aí você mesmo começa a falar, Deus me falou. Porque agora você tem uma convicção de que é Deus falando. Então disciplina mental, humildade. Humildade para avançar. Louvamos a Ti, Jesus. Muito obrigado. Convido os irmãos a ficar de pé.